Paz e graça, amada igreja. Amém. Aleluias. Estamos aqui mais uma vez em Tabernáculos, né? Nessa ocasião, nesse jantar de confraternização. Né? Eu estive o ano passado, no primeiro dia da festa. Foi muito maravilhoso, não pude estar no jantar. Mas desta vez os pastores fizeram uma programação que me ataram aí por esses 2 finais de semana. Amém? Então, amados, assim, né? Vocês já estão bem conscientes de que Tabernáculos é essa festa de alegria, de comemoração, de gratidão, de honra ao Senhor pelos feitos dele, porque aquilo que ele disse para Israel, que aquele povo, todos os anos eles subiriam a Jerusalém para comemorar Tabernáculos, levando colheita, levando ofertas, porque o Senhor havia dito que o ano deles seria um ano de chuvas, no tempo certo. A chuva do fim, do começo, e a chuva do fim. A chuva temporã e a chuva serôdia. Não faltaria. Não faltaria alimento para os seus animais. Por isso que todos os anos eles tinham por certo colheita. Diga comigo, colheita certa. Aleluias. Eles tinham colheita certa porque o Senhor não falhava em cumprir aquilo que ele havia dito. Mas havia um se. Obrigada. Se obedecerem às orientações do Senhor, vocês terão colheita. Vocês terão o que trazer para apresentar ao Senhor. E também para comemorar, para festejar uns com os outros. Amém? E assim acontecia. Sempre que o povo obedecia às orientações do Senhor. Então, e uma palavra que o Senhor termina dizendo é que eles teriam fartura de trigo, de vinho e de azeite. Amém? De modo que ficariam satisfeitos. Aleluia. Diga comigo, satisfeito. O Senhor tem uma promessa para você viver satisfeito. Amém, amados? Isso chega, constrange o nosso coração, nos faz refletir na nossa vida, de como está a nossa condição diante do Senhor. Como temos vivido. Porque se há uma insatisfação, é porque há uma quebra em seguir as instruções do Senhor. Mas esse ainda não é meu assunto hoje. Quando o pastor disse que eu ia dar uma palavrinha, né, que eles me enganam bem direitinho. Que eu ia dar uma palavra assim. Uma palavra subiu ao meu coração. E eu quero ministrar nessa tarde para vocês, dentro deste tema. Diga comigo, surpreendidos por Jesus. Amém. Jesus sempre estava surpreendendo alguém. É muito interessante como Deus gosta de fazer surpresa. Há muitas surpresas que o Senhor fez, que estão registradas na sua palavra. Amém? Mas nesta noite, eu gostaria que nós abríssemos em João, no capítulo 5. Amém? Surpreendidos por Jesus. João, o capítulo 5. Eu vou ler do primeiro, só para contextualizar melhor. Amém? Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficavam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas.
De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali, presta bem atenção, estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Diga comigo, 38 anos. Quando Jesus viu deitado, quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amados, pensando um pouco, era dia de festa, aqui não disse se era festa de tabernáculo, se era Páscoa, mas era um dia de festa ali em Jerusalém. E Jesus vai para a festa. Todo mundo que vai para uma festa, ele vai com a intenção de comemorar, se alegrar, participar. Não é isso? Todos estamos aqui voltados para uma comemoração. Você vai naquele espírito de se alegrar. Mas se Jesus, diga Jesus. Jesus faz algo inusitado naquele dia. Ele não fica na festa. Ele vai até o tanque de Betesda, onde ali estavam pessoas em estado crônico, com doenças crônicas, desenganadas. E é muito interessante quando nós nos detemos para pensar o que é um paralítico há 38 anos. Aquele paralítico não viu Jesus, mas Jesus o viu. E Jesus foi, ali tinha muitas pessoas doentes. Mas Jesus foi diretamente abordar aquele homem. Porque Jesus sabia da sua condição. Eu não sei qual foi a condição que você chegou hoje aqui. É um tempo de festa, é tempo de comemorar tabernáculo. Mas você pode estar com o seu coração ferido. Você pode estar até com o seu coração machucado. Você pode até estar com o seu coração enlutado. Mas, volte-se nessa hora para perceber que Jesus lhe vê. Jesus viu aquele homem, uma pessoa que está há 38 anos paralítico. É uma pessoa vencida. É uma pessoa derrotada. É uma pessoa sem expectativa nenhuma de realizar qualquer sonho. Esse homem não nutria mais nenhuma esperança de ter uma família, de ter um trabalho, de ter a sua própria saúde. Quando Jesus o abordou e disse, tu queres ficar curado? Ele disse, como? Eu não tenho ninguém. Nós acabamos de ouvir aqui um testemunho belíssimo. Por que aquele moço se suicidou? Porque ele não tinha ninguém. Geralmente estamos cercados de pessoas, sim ou não? Mas quem escute? Quem está sensível? E Jesus estava sensível à solidão, ao abandono daquele paralítico. Jesus até sabia que ele estava naquela condição por causa do seu próprio pecado.
Está escrito lá no versículo 14. Que depois dele ser curado, Jesus o encontrou e disse: cuidado, não volta para pecar, para que não te aconteça coisa pior. Mas uma coisa interessante é que quando Jesus o abordou, Jesus não foi falar, Jesus não foi o acusar do seu pecado. Jesus não foi dizer que ele era culpado, porque culpado ele já se sentia. Quem sabe os dias de tortura daquele homem, amargando a sua própria culpa. Mas quando Jesus chega, Jesus vai direto ao ponto. Quando Jesus perguntou: tu queres ser curado? Aquele homem teve a oportunidade de externar o sentimento do coração dele. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho companheiro. Eu não tenho companheira. Eu não tenho amigos. Eu não tenho quem me ajude. Aí Jesus chega e se apresenta como este amigo. Jesus se apresenta como Todo-Poderoso, porque é o que Ele é. Aleluia. Nós precisamos de ter uma visão correta de Jesus. Ele pode fazer tudo e qualquer coisa. E você entrou aqui nessa noite, você foi convidado para estar aqui, para ser surpreendido por Jesus. E Ele pergunta para você: quer ser curado? O que você responde para Ele? Exponha o que está no seu coração. Então Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dá uma ordem e aquele homem crê, se levanta, toma sua cama e vai, e segue. Diga comigo: para refazer a sua vida. Aleluia! Aleluia! Porque quando nós permitimos sermos tocados por Jesus, nada fica do mesmo jeito. É impossível. E nós precisamos de dar lugar. Dá lugar, irmão. Dá lugar. Primeiro na sua própria mente, compreendendo, pensando a respeito de Jesus. A respeito desse momento, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nesse tabernáculo. Ele tem muito a nos falar. Só nos resta obedecer. E o segundo exemplo que eu quero dar é de quando Jesus, no capítulo 19 de Lucas, Jesus surpreende mais uma pessoa. Era a última semana de Jesus na terra, antes da sua crucificação. E Jesus vai passando em Jericó. A essa altura, a fama de Jesus, de que ele curava, de que ele libertava, de que ele ressuscitava. Então, quando Jesus passava em Jericó, muita gente queria tocar em Jesus, se aproximar de Jesus. E ali um homem chamado Zaqueu. No capítulo 19, o versículo 1 também. Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu adiante de uma multidão
e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquela cidade, olhou para cima. Aleluia. Na missão de Jesus, já estava no coração dele se encontrar com Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era não só um publicano, ele não era somente um cobrador de imposto. Para Roma, ele cobrava, os publicanos cobravam o imposto dos judeus para Roma. Roma contratava. Era uma equipe, era como se fosse uma empresa contratada para dar tantos mil a Roma. E o chefe da quadrilha era Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que não tinha qualidade nenhuma. Ele não tinha um perfil jamais de Jesus entrar na sua casa, de ter um encontro com Jesus. Zaqueu nem se atrevia a convidar Jesus. É tão de uma maneira que ele tinha no coração dele, ele era essa pessoa de má reputação. Diga comigo. Mas no coração de Zaqueu tinha um desejo de conhecer Jesus. Isso é o que faz toda a diferença. Porque quantos religiosos naquele mesmo dia estavam ali? Tinha a Torá na mão, tinha conhecimento das profecias, mas não reconheceram Jesus, não se identificaram com Jesus. Mas Jesus se identificou com o coração sedento de Zaqueu. Por trás daquele homem. Aquele homem era inimigo do povo judeu. E os judeus eram seus inimigos. Mas Jesus passa por cima da fama de Zaqueu. E em meio à multidão, a multidão para. Porque Zaqueu, por ser de baixa estatura, ele subiu naquela árvore, numa figueira brava ou sicômoro. E ele estava ali, jamais ele pensava de ser abordado por Jesus. Mas Jesus não só cumprimenta Zaqueu, porque Jesus poderia só cumprimentá-lo. Ele ia ficar muito satisfeito, porque ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver. Ele subiu naquela árvore, ele pensava em ficar ali, de forma até oculta. Jesus passar. Mas Jesus não só cumprimentou Zaqueu. Jesus olhou para cima e Jesus disse: Zaqueu, desça, Zaqueu, porque eu quero entrar na sua casa. Amados, a expressão que Jesus usou não foi: eu vou lá fazer uma visita. Eu quero ficar. Eu quero me hospedar, Zaqueu, na sua casa. E essa atitude de Jesus despertou uma murmuração, uma raiva, um ciúme
dos judeus. Zaqueu? Não acredito, não. Zaqueu? Não, tu não estás sabendo, não. Tu estás sabendo o que aconteceu? Jesus falando com Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Sim! Jesus entrou na casa de Zaqueu. Porque Jesus viu um coração desejoso de conhecê-lo. Isso é o que faz toda a diferença. Não é o nosso slogan. Não é a nossa fama, os nossos, quantos seguidores se tem. Não é pastor, pastora, não. É a fome que você tem de Deus. É um coração desejoso, anelante. Como foi que você chegou aqui nessa noite? Jesus está no lugar que se tem fome e sede por Ele. Esse é o passaporte, a inscrição, o pagamento, é o anelo do seu coração, é o desejo de conhecer Jesus. Aí Ele vem. Não importa quem você é, o cargo que você tem ou não tem, mas o que é que tem no coração? É interessante que Jesus não trata de nenhum assunto sobre os pecados de Zaqueu, a má reputação de Zaqueu. Jesus não trata de nada disso. Mas quando Jesus diz, Zaqueu, vem, desce, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Amados, só isso bastou para Zaqueu se desmontar. E aquela reputação de homem rico, melhor do que os outros, pela aparência. Mas ali, ele se desmontou. E ele disse, Jesus. Ele caiu em humilhação, em arrependimento. Um verdadeiro arrependimento leva à mudança de conduta, à mudança de postura. E naquela hora, Zaqueu disse, Senhor, o que eu tirei, o que eu roubei, o que eu cobrei, porque eles cobravam. Vamos continuar aqui na leitura. Eu parei no versículo 5. No versículo 6 diz, no mesmo momento desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciava o que se passou, começaram a murmurar. E entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou logo a palavra e comunicou a Jesus. Eis que a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguma coisa extorquir, e se
extorquir alguma coisa a mais, devolverei 4 vezes mais. Jesus não fez uma grande pregação. Apenas, vocês estão entendendo? Como é importante uma visita? Como é importante uma visita? Meu Deus! Uma visita salva uma pessoa. Porque quando você visita, você está compartilhando do que você tem. E quando nós visitamos com o propósito de levar Jesus, sim ou não? De levar a salvação, de levar uma palavra de esperança. É o que mais nós temos nesses últimos dias. São pessoas presas com pensamentos suicidas. Nós vamos entender isso mais detalhadamente. A origem dessas coisas. Mas aqui agora, comece a pensar. Aquela pessoa que você pensou em visitar. Você pensou em convidá-la para trazer à igreja. Eu sei que São Paulo, todo mundo trabalha muito, todo mundo é muito ocupado, o tempo é pouco. Mas se Jesus tem uma estratégia inusitada, porque muitas vezes nós não temos tempo para fazer aquilo que Jesus já nos mandou fazer. Nós sabemos que é para fazer. Mas muitas vezes somos paralisados de forma inesperada e de uma maneira que não queríamos, que não gostaríamos. E eu quero dizer nessa noite que Jesus está falando conosco. Porque é você, sou eu, somos nós que vamos tocar os Zaqueus, os paralíticos. Quantas pessoas que estão paralisadas pela depressão, pelo medo, pelos traumas. Eita, que o poder de Deus desce na sua igreja para nos capacitar, para nós fazermos as obras de Deus, enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aleluia. Jesus está na glória hoje. Mas o corpo dele está na terra. O corpo dele é o meu. E é o seu. Eu só estou aqui porque eu entendi isso. Eu não me sinto preparada para tanto. Deus sabe dos meus conflitos. Mas sei que nasço para obedecer a um chamado, para estar aqui diante de vocês. Como eu me sinto incapaz, despreparada como pessoa, mas ao mesmo tempo ousada, porque Jesus mandou fazer, porque Jesus mandou ir. Deus tem me falado muito esse ano sobre meu propósito de vida. Eu decidi vivê-lo.
Eu decidi viver o propósito para o qual eu nasci. Por isso que eu estou aqui. Meixou, me raias. Falando essas coisas para vocês. No nome dele. E com temor e tremor. Porque quando você ministra uma palavra, primeiro você foi ministrado. Primeiro você se viu. Primeiro você foi tocado. Amém, igreja? Aleluias. Versículo 9 diz: diante disso, diante das palavras de Zaqueu, Jesus declarou: hoje houve salvação nessa casa, pois este homem também é filho de Abraão. Aleluia! Esse Zaqueu corrupto, esse rejeitado pelos religiosos, esse sim também é filho de Abraão. E quem está dizendo isso não é um rabino da sinagoga. Quem está dizendo isso não são os apóstolos. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, que veio tabernacular entre nós. O seu Filho, o Verbo que se fez carne. E para concluir, porque eu estou dentro do meu tempo, aquilo que você me falou, da hora, certo? Nós vamos ver João 4. Aleluias. Aleluias. João 4. Aleluias. Jesus. Aleluias. Eita, como é lindo Jesus. Jesus resolve surpreender outra pessoa de forma inesperada. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus resolve surpreender a mulher samaritana. Aleluia. Jesus estava indo para a Galileia. E ele precisava. E havia 3 caminhos que os judeus geralmente, para não passar por Samaria, por causa da inimizade que existia entre eles, porque os samaritanos eram um povo mestiço, né? Desde que eles foram para o cativeiro pelo rei assírio, pela Assíria. Então o rei Sargão II, ele levava os nobres da terra e trazia um povo de outras raças, de outro povo para povoar ali. Foi isso que aconteceu quando o reino do norte foi levado cativo. Então os samaritanos eram considerados pessoas impuras, eram pessoas não gratas. Oh, mas Jesus é demais. Aleluia. Jesus é muito além. É muito além do que nós podemos imaginar. Porque Jesus não está nos vendo por fora, apenas
Ele está nos vendo por dentro. Então Jesus resolveu ir para a Galileia, passando por Samaria. E ele parou numa cidade de pessoas desprezíveis, pessoas improváveis, na cidade de Sicar. Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados. Interessante, não é? Jesus. E ele ele atravessa, né, por Samaria. E quando chega em Samaria, é interessante. Os judeus não comiam comida de samaritano. Mas Jesus começa quebrando o protocolo dos judeus. Jesus começa mandando os seus discípulos ir comprar comida na cidade. E ele fica ali e se encontra com uma mulher, uma samaritana. Era uma mulher que vivia à margem da sociedade. Mas no capítulo 4, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali uma fonte, a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisto, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Amados, quando Jesus decidiu ir por Samaria, porque ele já saiu destinado a se encontrar com aquela mulher. Jesus já sabia do estado daquela mulher. E Jesus já foi decidido a se encontrar com ela. E a estratégia que Jesus usou foi pedir-lhe água, enquanto os seus discípulos iam indo à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus não se relacionavam, né, com os samaritanos. Então Jesus respondeu a ela: ah, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, indagou-lhe a mulher: tu não tens nem com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso é tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, o qual ele mesmo bebeu, assim os seus filhos e o seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque dentro dele se fará uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Aí a mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água, dá-me desta água. Aí Jesus respondeu: vai, chama o teu marido e vem. Olha só, outra vez Jesus toca no ponto nevrálgico. Marido, a dor daquela mulher. Marido, é minha dor. Marido, é meu trauma. Marido, é o motivo do meu sofrimento, do meu abandono. Logo ela disse: Senhor, eu não tenho marido. É verdade, porque tu já tivesse 5. E esse que você tem agora não é seu. Amados, pense o que é uma mulher que já passou por 5 experiências conjugais. Toda sorte de
traumas, de probabilidades traumáticas. Aquela mulher tinha vivido, aquela mulher tinha experimentado. E até aquele momento, ela continuava à margem da sociedade. Mas se Jesus, ele desceu do céu para se encontrar na cidade dos bêbados com uma mulher adúltera, desprezada pela sociedade. Ela mesmo se auto-rejeitava. Ela mesmo se anulava. Mas dentro daquela mulher, veja só, dentro daquela mulher, tinha uma expectativa. Ela disse: olha, vocês os judeus dizem que é lá para adorar, lá em Jerusalém. Mas o meu pai, eu aprendi que é aqui. Porque até eles haviam levantado um templo, que depois um general da Judeia derrubou esse templo que foi levantado lá em Samaria. Eles dizem, nós dizemos que meu pai me ensinou que é aqui. Mas nessa hora, Jesus diz: não. Chegou a hora, mulher. Chegou a hora, mulher, que a barreira cai. Nem aqui, nem em Jerusalém. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Pode aplaudir. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu vi como meu coração ficou constrangido ao perceber que Jesus viu que aquela mulher desprezada, ela era uma adoradora. No coração dela tinha o desejo de adorar. Olha como ela conhecia. Quando Jesus disse que ela tinha tido 5 maridos, ela olhou para ele e ela disse: tu és profeta? Tu só pode ser profeta porque tu estás dizendo a minha vida. Aleluia. Aí ela disse: nós estamos esperando o Messias. Oh, aleluia. Ela era uma mulher que não estava sendo contada entre os religiosos. Ela não estava oferecendo sacrifício no templo. Ela não estava a adorar junto com os demais. Mas ela disse: nós estamos esperando o Messias. E quando ele vier, ele vai nos contar tudo. Ele vai nos dizer tudo. E foi aí que para aquela mulher Jesus se revelou e disse: sou eu, filha. Sou eu o Messias. Sou eu o Messias que veio a Sicar, que veio à cidade dos bêbados encontrar uma mulher adúltera, mas dentro dela havia uma fome, uma sede de Deus. E quando ela ouviu isso, que ele era o Messias, ela não aguentou e correu para a cidade para dizer: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele? Ele, o Messias, o Cristo que nós estamos esperando? E sabe o que aconteceu? É que aquela cidade, os homens, elas foram avisar aos homens, a amizade dela era com os homens. Ela foi avisar aos homens daquela cidade
a experiência que ela tinha tido com Jesus. E eles vieram. E a história termina dizendo que aqueles homens ficaram tão impactados que já disseram para ela: não é mais pelo que você está testemunhando, mas se agora nós cremos que Ele é o Messias, porque nós mesmos temos ouvido da sua boca, porque nós mesmos temos ouvido as palavras de vida, eles mesmos estavam provando. E presta atenção, amados. Jesus estava somente passando por Samaria, sim ou não? Mas aqueles homens disseram: Jesus, fica conosco, Jesus. Fica mais um pouco, Jesus. Oh, e quando Jesus viu a sede, a fome, a sinceridade daquelas pessoas tão simples, com um currículo tão pobre, Jesus estava só passando, mas ele ficou 2 dias. Jesus ficou, Jesus comeu, Jesus dormiu. E aquela mulher saiu chamando Samaria. Aleluia! Aquela mulher, uma prostituta, adúltera, Jesus a transformou numa missionária. E quando os discípulos chegaram trazendo comida, eles ficaram insistindo para Jesus comer e nada de Jesus querer comer. E eles insistiam. E eles pensaram: será que alguém lhe deu de comer? Aí Jesus disse para eles: não. Uma comida eu tenho para comer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava tão satisfeito que a fome passou. Ele estava saciado, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E eu quero concluir dizendo para você: o que tem no seu coração? Como você chegou aqui? Qual é o desejo? Tem tantas coisas que nós podemos acrescentar a essas 3 experiências. Mas quando Jesus termina de dizer que a comida dele é fazer a vontade do Pai, ele faz um acréscimo e diz assim: vocês dizem que falta 3 meses para a colheita, para a ceifa. Mas olhem, os campos já estão brancos para a ceifa. O que é que você está enxergando? Você enxerga o quê? Que as pessoas não querem Jesus? O que é que você está vendo? Que nesta viração do dia, que neste Shabat,
os seus olhos se abram para ver os campos brancos, para ver o paralítico do tanque de Betesda, o Zaqueu odiado e rejeitado, a samaritana desprezada, prostituta, que precisa, que está esperando por mim e por você. Faça uma reflexão nessa hora como igreja. E você, que ainda não tem uma aliança com Jesus, ou você que está desviado dos propósitos de Deus, você pode até estar dentro da igreja, mas desviado dentro da igreja porque está fora do propósito, está fora do chamado. Mas nesta noite, se você quer fazer uma aliança com Jesus, se você quer ter uma experiência, baixa a sua cabeça por um momento e pensa. Eu não sei, a equipe do louvor, alguma coisa que nós pudéssemos cantar. É bem rapidinho. Mas se tem alguém que precisa, Jesus está falando com você. Você veio hoje aqui para Jesus lhe tocar. Mas é necessário você se permitir. O paralítico do tanque de Betesda creu quando Jesus falou. Zaqueu se arrependeu, foi movido instantaneamente. Caiu humilhado e confessando o seu pecado. Eu vou devolver metade dos meus bens, porque ele reconheceu que aquilo dali era roubado, era ilícito. Eu não sei se você é uma pessoa que chegou aqui e está cansado, abandonado, desprezado, sem amigos, sem ter a quem falar das coisas que está no seu coração, ou mesmo você já falou tanto e as pessoas não lhe ouviram, não quiseram lhe ajudar, não estenderam a mão. Mas nesta tarde Jesus estende a mão para você. Ele lhe acolhe, Ele conhece o seu coração, Ele lhe ajuda, Ele lhe socorre. Ele sim faz com você o que Ele fez. Pode cantar, pode começar. Com o paralítico, com Zaqueu e com a samaritana. Baixa a sua cabeça por um momento. Ai, achei que porque não deixa passar essa oportunidade. Me esperou. Hoje é dia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És o dom de
Se você está em perto de uma pessoa que você sabe que ela ainda não está aliançada com Jesus, que ela precisa de Jesus, se ofereça para vir à frente com ela. Se ofereça, estenda a sua mão, vá buscá-la, ajude-a, porque hoje é dia da salvação. Foi o que Jesus disse. Claras aqui, que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Não importa quão perdido você se encontra, mas hoje você pode ser achado. Venha! Hoje é dia. A fonte da salvação está aberta. Hoje é dia. Hoje é dia. Você se encontrar. Hoje é dia de cura aqui. Começa a apresentar a Jesus a tua dor. Começa a apresentar a Jesus a tua causa. Você quer beber dessa águas vivas? Beba! 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 Quero beber. Beba! Senhor, Jesus está aqui. A minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Atormentado por espírito suicida, se você se sente uma pessoa desesperada,
prosseguir na vida por causa das decepções. Hoje eu quero declarar uma palavra de vida, uma palavra de saída para você, a saída, Jesus. Não entregue os pontos, não entregue a sua vida a Satanás. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Você se você pensa que está no fim da linha, no fundo do poço, é mentira de Satanás. Hoje você recebe dentro de você força para viver, entendimento da pessoa de Jesus. Clame por Ele, chame por Ele, ainda que seja no momento mais difícil da sua vida, numa situação onde você se sinta mais incapaz, mas você clama. Ele é seu amigo. Ele desceu para vir estar aqui. E Ele está. E Ele toca você nessa tarde com esperança de vida.